O que faria você abandonar tudo quando finalmente chega ao topo? Pense comigo, você lutou anos para estar onde está. Construiu uma carreira sólida, conquistou o respeito das pessoas certas, tem acesso a um mundo que a maioria só vê de longe. O salário é generoso, as oportunidades são reais, e você finalmente se sente indispensável. Agora imagina acordar um dia e simplesmente largar tudo. Sem plano B, sem garantias, sem explicações que convençam ninguém ao seu redor. Parece loucura, não é? Mas é. Se eu te dissesse que essa é uma das decisões mais corajosas e talvez mais necessárias que alguém pode tomar? A história que você vai conhecer hoje não é sobre fracasso. Não é sobre alguém que desistiu porque não aguentou a pressão ou porque algo deu errado. É exatamente o oposto. É sobre uma mulher que estava no auge. Ela tinha poder, influência, proximidade com decisões milionárias. Viajava em jatos particulares, participava de reuniões que definiam o futuro de empresas inteiras. Ela não era apenas uma assistente executiva, ela era a pessoa que fazia tudo funcionar. Aquela que entendia os bastidores melhor do que qualquer executivo na sala. E mesmo assim, um dia, ela simplesmente foi embora. Você já passou por isso? Já sentiu que está conquistando tudo por fora, mas perdendo algo essencial por dentro? Já olhou no espelho e não reconheceu quem está ali, mesmo cercado de conquistas reais e tangíveis? Porque essa é uma das armadilhas mais silenciosas do sucesso moderno. A gente aprende a subir, mas ninguém ensina a perceber quando está subindo a escada errada. Essa não é uma história sobre romance proibido, embora o sentimento estivesse lá, complicado e impossível de ignorar. Também não é sobre vingança ou arrependimento. É sobre algo muito mais profundo e universal. O momento em que você percebe que ficar significa vencer por fora e perder por dentro. E aí, o que você faz? Fica pela segurança, pelo status, pela aprovação dos outros, ou vai embora, mesmo sem saber exatamente para onde? O mais fascinante dessa história é que ela começa como tantas outras. Uma jovem profissional competente, discreta, que entrou pela porta dos fundos e foi ganhando espaço com trabalho, inteligência emocional e uma capacidade rara de transformar caos em ordem. Ela não pediu holofotes. Só fez o trabalho e fez tão bem que se tornou insubstituível. Mas aí mora o problema: ser indispensável pode ser uma prisão dourada. Porque quando você se torna essencial demais, as pessoas param de te ver como pessoa e passam a te ver como função. Fica comigo até o final, porque o que você vai descobrir agora pode te surpreender e talvez até te fazer repensar algumas escolhas que você tem adiado. Porque essa história não fala só de uma mulher. Fala de qualquer um que já sentiu o peso de escolher entre o que conquistou e quem realmente quer ser. Entre a segurança do conhecido e a incerteza de recomeçar. Entre permanecer admirado ou finalmente respirar. Ela tinha tudo, e foi justamente por isso que precisou ir embora. Agora você vai entender o porquê, passo a passo, desde o começo, desde quando ela ainda era invisível, até o dia em que se tornou a engrenagem mais importante de um império, e decidiu parar de girar. O que faria você abandonar tudo quando finalmente chega ao topo? Pense comigo, você lutou anos para estar onde está. Construiu uma carreira sólida, conquistou o respeito das pessoas certas, tem acesso a um mundo que a maioria só vê de longe. O salário é generoso, as oportunidades são reais, e você finalmente se sente indispensável. Agora imagina acordar um dia e simplesmente largar tudo. Sem plano B, sem garantias, sem explicações que convençam ninguém ao seu redor. Parece loucura, não é? Mas e se eu te dissesse que essa é uma das decisões mais corajosas e talvez mais necessárias que alguém pode tomar? A história que você vai conhecer hoje não é sobre fracasso. Não é sobre alguém que desistiu porque não aguentou a pressão ou porque algo deu errado. É exatamente o oposto. É sobre uma mulher que estava no auge. Ela tinha poder, influência, proximidade com decisões milionárias.
Viajava em jatos particulares, participava de reuniões que definiam o futuro de empresas inteiras. Ela não era apenas uma assistente executiva, ela era a pessoa que fazia tudo funcionar. Aquela que entendia os bastidores melhor do que qualquer executivo na sala. E mesmo assim, um dia, ela simplesmente foi embora. Você já passou por isso? Já sentiu que está conquistando tudo por fora, mas perdendo algo essencial por dentro? Já olhou no espelho e não reconheceu quem está ali, mesmo cercado de conquistas reais e tangíveis? Porque essa é uma das armadilhas mais silenciosas do sucesso moderno. A gente aprende a subir, mas ninguém ensina a perceber quando está subindo a escada errada. Essa não é uma história sobre romance proibido, embora o sentimento estivesse lá, complicado e impossível de ignorar. Também não é sobre vingança ou arrependimento. É sobre algo muito mais profundo e universal, o momento em que você percebe que ficar significa vencer por fora e perder por dentro. E aí, o que você faz? Fica pela segurança, pelo status, pela aprovação dos outros? Ou vai embora, mesmo sem saber exatamente para onde? O mais fascinante dessa história é que ela começa como tantas outras. Uma jovem profissional competente, discreta, que entrou pela porta dos fundos e foi ganhando espaço com trabalho, inteligência emocional e uma capacidade rara de transformar caos em ordem. Ela não pediu holofotes. Só fez o trabalho e fez tão bem que se tornou insubstituível. Mas aí mora o problema: ser indispensável pode ser uma prisão dourada. Porque quando você se torna essencial demais, as pessoas param de te ver como pessoa e passam a te ver como função. Fica comigo até o final, porque o que você vai descobrir agora pode te surpreender e talvez até te fazer repensar algumas escolhas que você tem adiado. Porque essa história não fala só de uma mulher. Fala de qualquer um que já sentiu o peso de escolher entre o que conquistou e quem realmente quer ser. Entre a segurança do conhecido e a incerteza de recomeçar. Entre permanecer admirado ou finalmente respirar. Ela tinha tudo. E foi justamente por isso que precisou ir embora. Agora você vai entender o porquê, passo a passo, desde o começo, desde quando ela ainda era invisível, até o dia em que se tornou a engrenagem mais importante de um império, e decidiu parar de girar. Mas antes de continuar, eu quero te fazer um convite. Se esse assunto está fazendo sentido para você, se você já viveu algo parecido, ou conhece alguém que está nessa encruzilhada agora, deixa aqui nos comentários o que mais te tocou até agora. Conta para a gente, você já sentiu que estava no lugar errado, mesmo cercado de sucesso? Já teve que escolher entre ficar e se perder, ou ir embora e se encontrar? A sua experiência importa, e pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler hoje. Esse espaço aqui é nosso, e quanto mais a gente compartilha, mais forte fica essa comunidade de pessoas que não tem medo de questionar, de sentir, de recomeçar. E se você está gostando desse conteúdo, deixa aquele like no vídeo. Pode parecer um gesto pequeno, mas é ele que mostra pro algoritmo que esse tipo de conversa vale a pena, que histórias reais e profundas merecem ser vistas por mais gente. A sua participação aqui é o que faz esse canal crescer e alcançar mais pessoas que precisam ouvir que está tudo bem. Questionar. Que está tudo bem desistir do que não te pertence mais. E se você ainda não é inscrito, se inscreve agora no canal e ativa o sininho, porque eu trago histórias assim toda semana, histórias que mexem, que fazem pensar, que te lembram que você não está sozinho nessa jornada. Agora sim, vamos voltar para ela. Porque você precisa entender como tudo começou, como uma pessoa comum se tornou peça-chave de um império bilionário. E porque, no fim das contas, isso nunca foi o bastante. Tudo começou de um jeito quase despretensioso. Ela não era diferente de tantas outras pessoas que chegam ao mercado de trabalho cheias de vontade, mas sem grandes conexões ou privilégios. Entrou como assistente júnior em uma empresa sólida, daquelas que todo mundo conhece pelo nome. No começo, ninguém reparava nela. Ela organizava agendas, confirmava reuniões, imprimia relatórios.
Tarefas simples, quase invisíveis, mas tinha algo nela que chamava a atenção, uma capacidade absurda de antecipar problemas. Antes que eles explodissem, ela não só executava, ela entendia. E isso, no mundo corporativo, é ouro puro. Em menos de um ano, ela já estava sendo chamada para reuniões estratégicas. Não como participante oficial, claro, mas como aquela pessoa que estava ali só para anotar, e acabava sendo a única que realmente compreendia o que estava em jogo. Ela se tornou a tradutora entre o caos e a clareza, a ponte entre a visão do CEO e a execução prática. E ele percebeu, aquele homem poderoso, acostumado a comandar tudo e todos, percebeu que ela não era apenas eficiente, ela era essencial. A confiança foi crescendo, as viagens internacionais começaram, as conversas foram ficando mais longas, mais pessoais. Ela passou a ter acesso a informações que pouquíssimas pessoas tinham. Sabia dos bastidores das grandes decisões. Conhecia os segredos que moviam milhões. E com isso, veio o poder. Não o poder oficial, com cargo na porta, mas o poder real, o de ser indispensável. Isso é viciante. Até você perceber que virou prisioneira da própria importância. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque o que aconteceu depois mudou tudo. O crescimento dela foi meteórico, mas silencioso. Sabe aquele tipo de ascensão que não vem com aplausos públicos, mas com uma confiança cada vez maior nos bastidores? Era exatamente isso. Ela foi ganhando espaço não porque pediu, mas porque entregou resultado atrás de resultado. E o mais impressionante, ela fazia parecer fácil. Enquanto outros executivos se perdiam em planilhas e reuniões intermináveis, ela já tinha mapeado 3 soluções diferentes para o mesmo problema. Ela não esperava ordens, ela antecipava necessidades. E isso, no mundo corporativo, te coloca numa posição de poder que nem sempre vem com um cargo oficial. A relação entre ela e o CEO foi se transformando. No início, era puramente profissional. Ele dava diretrizes, ela executava com precisão cirúrgica. Mas com o tempo, ele começou a pedir a opinião dela antes de tomar decisões importantes. Começou a incluí-la em conversas estratégicas que nem os sócios participavam. Ela sabia dos números reais da empresa, sabia quais contratos estavam em risco, sabia quem era confiável e quem estava jogando duplo. Ela se tornou a guardiã dos segredos. E quando você compartilha segredos com alguém, a conexão deixa de ser apenas profissional, vira algo mais profundo, mais íntimo. Mesmo que ninguém admita em voz alta, aos poucos, ela foi deixando de ser apenas uma assistente. Ela virou a engrenagem que fazia tudo funcionar. Sem ela, reuniões importantes não aconteciam, contratos não fechavam. Crises não eram resolvidas a tempo, e todos sabiam disso. Os outros executivos brincavam, mas no fundo tinham inveja e até um certo respeito, porque ela tinha algo que dinheiro não compra: acesso. Acesso às decisões, aos pensamentos, à confiança de quem mandava. Mas aqui está a verdade oculta que ninguém te conta sobre chegar ao topo dessa forma. Quanto mais indispensável você se torna, mais difícil fica sair. Porque aí você percebe que não está mais construindo a sua jornada, você está sustentando a de outra pessoa. E então, algo mudou. Não foi um momento específico, não foi uma declaração. Foi um acúmulo de olhares que duravam 2 segundos a mais. De conversas que começavam sobre negócios e terminavam sobre vida. De madrugadas compartilhadas em voos internacionais, onde o cansaço derrubava as máscaras profissionais e deixava escapar vulnerabilidades reais. Ele falava da solidão que vem com o poder. Ela entendia a solidão de quem está sempre nos bastidores, sempre essencial, mas nunca reconhecida publicamente. E nessa troca silenciosa de fragilidades, algo começou a pulsar entre eles. Algo que nenhum dos dois tinha coragem de nomear. A tensão era palpável. Nas reuniões, quando os dedos se encostavam ao passar um documento. Nos jantares de negócios, quando ele pedia a opinião dela antes de qualquer outra pessoa. Nos silêncios
que diziam mais do que qualquer palavra. Ela sabia que estava cruzando uma linha perigosa, mas a linha já estava borrada há meses, talvez anos. O problema não era o sentimento em si. O problema era perceber que, por mais que ele a admirasse, por mais que confiasse nela, ela nunca deixaria de ser funcional para ele. Ela era necessária. E essa necessidade vinha antes de qualquer coisa. Foi aí que veio a revelação mais dolorosa. Numa noite, depois de uma negociação difícil que ela salvou nos últimos minutos, ele segurou a mão dela e disse: "Eu não sei o que faria sem você." E ela sentiu nada, nenhuma alegria, nenhuma validação, só um vazio imenso. Porque ela finalmente entendeu: aquilo não era sobre parceria, não era sobre amor, era sobre dependência, sobre controle disfarçado de afeto. Naquele momento, ela percebeu: não era sobre amor, era sobre controle. E essa consciência mudou tudo. Mesmo depois dessa revelação, ela continuou, porque a lógica dizia que era o certo a fazer. Aos 32 anos, ela ganhava mais do que a maioria das pessoas ganharia em uma vida inteira. Tinha apartamento em bairro nobre, viajava para lugares que antes só via em revistas, usava roupas de marcas que nem sabia pronunciar quando era mais jovem. Ela estava no auge, no ponto mais alto da carreira. E foi exatamente nesse momento que tudo desmoronou por dentro. A proposta veio numa terça-feira. Ele a chamou para uma reunião privada e ofereceu sociedade, participação nos lucros, seu nome na porta. Era tudo o que ela sempre quis, certo? Era a validação definitiva, a prova de que ela tinha vencido. Mas quando ele fez a oferta, ela sentiu um aperto no peito. Não era alegria, não era orgulho, era pânico. Porque ela percebeu que aceitar aquilo significava se prender de vez. Significava abrir mão de qualquer possibilidade de ser outra coisa além daquela versão de si mesma que ela tinha construído para caber ali. Ela pediu um tempo para pensar, e naquela noite, sozinha no apartamento silencioso que mais parecia um showroom do que um lar, ela olhou no espelho e fez a pergunta mais honesta da vida: quem eu sou quando não estou resolvendo os problemas dele? E a resposta foi aterrorizante. Ela não sabia. Tinha se tornado tão boa em ser indispensável que esqueceu de ser ela mesma. Ficar significava vencer por fora e perder por dentro. E ela não aguentava mais perder. Então ela fez o impensável. Recusou a sociedade. E pediu demissão. Sem plano B. Sem rede de segurança. Só com a certeza de que precisava se salvar. A notícia se espalhou como fogo. Ninguém conseguia entender. Ela enlouqueceu, diziam nos corredores. Jogou tudo fora por orgulho, comentavam os colegas. Vai se arrepender em 6 meses, previam os executivos com aquela convicção de quem nunca teve coragem de fazer o mesmo. A família não entendia. Os amigos achavam que era crise existencial passageira. Até ela mesma duvidou. Nos primeiros meses, acordava às 3 da manhã com o coração acelerado, questionando se tinha cometido o maior erro da vida. O apartamento ficou silencioso demais. O telefone parou de tocar. As reuniões importantes seguiram sem ela. E pela primeira vez em anos, ela não era indispensável para ninguém. Mas algo começou a acontecer. Devagar, quase imperceptível no começo. Ela voltou a dormir sem precisar de remédios. Começou a rir sem calcular o impacto. Aceitou um projeto de consultoria pequeno só porque achava interessante, não porque pagava bem. E percebeu que conseguia respirar fundo de novo. A transformação não veio com fogos de artifício. Veio em detalhes: escolher o que comer sem pensar em jantar de negócios. Acordar sem checar e-mails. Dizer não sem sentir culpa. Ela estava se reconstruindo, tijolo por tijolo, descobrindo quem era quando ninguém precisava dela. 6 meses depois, ele mandou uma mensagem: nunca entendi sua decisão, mas hoje, eu invejo sua coragem. Ela leu, sorriu, e não respondeu. Porque não precisava mais da validação dele. Tinha encontrado algo infinitamente mais valioso, a própria voz. E aí está a verdade que ninguém te conta.
Às vezes, ir embora não é perder tudo. É finalmente se encontrar. É trocar a aprovação dos outros pela paz consigo mesma. É escolher a incerteza do recomeço em vez da prisão dourada da segurança. E você, teria coragem de fazer o que ela fez? De largar tudo no auge, sem garantias, sem aplausos, só com a certeza de que precisava se salvar? É uma pergunta difícil, eu sei, porque a gente cresce ouvindo que desistir é fraqueza, que sucesso se mede pelo que você conquista, não pelo que você tem coragem de deixar para trás. Mas talvez a verdadeira força esteja justamente aí, em reconhecer quando o preço de ficar é maior do que o custo de ir embora. Se você chegou até aqui, se essa história fez sentido para você de alguma forma, comenta aí embaixo. Essa mensagem foi para mim. Eu leio todos os comentários e às vezes a gente precisa dessa troca, sabe? Precisa saber que não está sozinho nessa jornada de questionar, de sentir, de recomeçar. E se essa conversa te tocou, deixa aquele like no vídeo. Não é só um gesto automático, é o jeito de mostrar que histórias reais, que mexem com a gente de verdade, merecem ser vistas por mais pessoas. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora, porque eu trago esse tipo de conteúdo toda semana, histórias que vão além do superficial, que te fazem pensar, sentir e repensar escolhas. Ativa o sininho também, porque você não vai querer perder a próxima. Aliás, tem um vídeo aqui do lado que complementa esse assunto de um jeito que você vai gostar. Clica e continua comigo por lá, porque a conversa ainda não acabou. Nos vemos já já.